Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Nossa segunda aula hoje, na verdade, né? Nós tivemos semana passada uma aula introdutória, onde eu falei a respeito da salvação, alguns textos bíblicos, né, que a gente pegou. E hoje eu quero, lógico, também pegar alguns textos bíblicos, mas a gente vai falar, vamos ver, né, qual é o tempo que vai permitir, né, que a gente desenvolva aqui. Mas eu gostaria de abordar sobre os 4 aspectos da salvação. Então nós falamos o que é salvação, salvo do quê, e hoje, né, gostaria de falar sobre os 4 aspectos da salvação. Então tem alguns termos teológicos, bíblico, né? Quando a gente fala teológico também é bíblico, não é só de um conceito técnico, está na Bíblia também alguns termos, né? E um deles que eu quero falar aqui é sobre justificação. Então, a partir da salvação, né, do ser humano sendo encontrado pelo Evangelho, sendo resgatado pelo Evangelho, ele nasce de novo, é aquilo que nós falamos, né? O Evangelho, ele não nos resgata apenas de uma prática de pecados, ele nos resgata de uma natureza pecaminosa. Então é algo muito mais profundo do que prática, do que hábito desenvolvido, né, do que um comportamento que foi aprendido. Então, muito mais do que corrigir essas coisas, o Evangelho ele vai na natureza do ser humano. É por isso que quando nós aceitamos a Cristo, somos resgatados por Deus, nós nascemos de novo, né? O termo é regeneração. Foi nos dado uma outra natureza, né? Uma natureza divina, uma natureza que é a natureza de Cristo, né? Uma nova vida. É por isso que o termo é novo nascimento, regeneração, né? Ou seja, gerado de novo. A velha natureza, que é chamado de velho homem, ele, na verdade, não se converte, né? O velho homem, ele não não passa a servir a Deus, a desejar servir a Deus, não. O velho homem, ele sempre terá uma inclinação para desobedecer a Deus. É a velha natureza corrompida. É por isso que não é um melhoramento do comportamento. De fato, essa velha natureza, ela precisa ser morta, crucificada e sepultada. São 3 termos radicais que a Bíblia usa para falar a respeito de como a gente deve lidar com a velha natureza, que andava assim, desenfreado. Alguns socialmente mais explícitos, né? Outros mais contidos, mas enfim, porque a gente vê pecador assim, que eles são, até a sociedade, né, condena, a sociedade pecadora sem Deus já fala, não, isso aqui está fora do padrão. É um assassino, é um estuprador, é um ladrão, né, um corrupto, enfim, você tem uma série de comportamentos que a própria sociedade não suporta, né? Mesmo sendo eles pecadores. Então esses são os pecadores assim notórios, explícitos. Mas você tem aqueles pecadores até disfarçados de religiosos, aqueles pecadores que acham inclusive que por fazer uma coisa ou outra eles são melhores. A gente vive nesse parâmetro, a gente vive sempre comparando, eu sou melhor, aquele é pior, o outro merece, o outro não merece. Mas estamos falando diante de Deus, né? A nossa condição diante de um ser santo, perfeito e puro. Então, diante de Deus não sobra um. A Bíblia vai dizer, a gente vai ler Romanos, né? E o livro de Romanos vai falar, não tem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E após, então, ser encontrado pelo Evangelho, nós somos justificados. E o que quer dizer esse termo? Então, antes que a gente trabalhe o termo e tudo mais, vamos ler um texto de Romanos. Não sei se vocês estão com a Bíblia aí, Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 30. Eu quero ler o texto todão, todo. É grande aqui, mas nós vamos ler tudo, tá? Para compreender. A gente está estudando a Bíblia, né? Então não pode ter preguiça de ler Bíblia.
Nós vamos ler um capítulo todo, um livro todo, a Bíblia toda. Então vamos lá, amados, tá? Capítulo 3 de Romanos. Eu estou abordando aqui sobre a justificação, tá? Então, ó, a pessoa foi salva, nós estamos falando a respeito do salvo, esse processo na vida do salvo, foi salvo, isso quer dizer que foi regenerado, nasceu de novo, tem uma nova natureza, que agora adora a Deus, que agora tem desejo de buscar Deus, que agora tem condição de entender o Evangelho, entender, né, a vontade de Deus. Só o novo nascido, só o regenerado tem essa condição, tá? Não é religioso, não é a religião que pode fazer isso. Só o poder do Espírito Santo aplicando a obra de Jesus na vida da pessoa. Só para a gente entender. Então a salvação vem de Deus. O homem estava morto, como a gente viu na semana passada. O homem estava morto nos seus pecados e nas suas ofensas, conforme diz Efésios capítulo 2. Mas aqui em Romanos, capítulo de número 3, versículos de número 9 até o 30, eu vou ler pausadamente, tá? E aí vocês vão acompanhando aí na Bíblia, né? Na versão que vocês têm. Ainda que seja diferente, mas vamos comparando, tá? Só aqui, pronto. Agora vai. Diz assim, ó, pois que somos nós mais excelentes? Paulo está falando a respeito dos judeus. Os judeus são mais excelentes, né? E ele diz, de maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Por que Paulo começa falando isso? Se a gente ler o capítulo 3, desde o verso 1, né, a gente já pegou do 9, mas se ler do verso 1 até o 8, Paulo está falando que os judeus, eles se orgulhavam pelo fato de serem judeus, né? Eles achavam que eram melhores do que as outras nações, do que os outros povos, porque foi um povo escolhido por Deus na história, um povo que tinha o princípio da sua formação em Abraão, o homem, né, que foi chamado diretamente por Deus. Então eles criaram essa ilusão que eles eram melhores do que os outros. E aí Paulo vai trabalhando. Nós somos melhores? Não, não somos de maneira nenhuma, porque tanto judeus como gregos, ou seja, quem não é judeu, né, gentios também eram chamados, né, ou seja, as outras gentes, eles estavam todos debaixo do pecado, de igual modo. E aí no verso 10 ele diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ó, não há, é com H, não existe nenhum justo. Ó, ninguém que seja justo, ou seja, inocente, santo, não tem nenhum, não existe nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Como diz o profeta, né? Inútil. Nós todos somos inútil. Então tem esse profeta aí também, em algum canto aí que canta isso, né? Então todos nós fomos feitos inúteis diante de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Verso de número 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Ele vai descrevendo aqui de uma forma até um pouco poética, né? A condição do homem pecador diante de Deus, tá? Cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que toda a lei, né? Tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ou diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo esteja calado ou condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, ele usa aqui o termo carne para se referir ao ser humano, tá? Nenhuma carne será justificada diante dele, né, de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu vou dar só uma pausazinha aqui antes que a gente continue. Olha o que Paulo vem trabalhando. Ele fala da condição do ser humano, independente da sua nacionalidade, se é judeu ou se não é judeu. Todos estão debaixo da maldição, todos estão debaixo do juízo de Deus, porque todos pecaram, né? Ele coloca aqui que todo ser humano, diante da santidade de Deus, é devedor. Então, não é porque tentavam observar a lei, porque o judeu ele tinha esse engano. Como, amado, já aplicando, já, né, contextualizando com a gente, infelizmente, alguns dos nossos irmãos
ou uma parcela muito grande da igreja brasileira, eles têm uma sensação que por você observar, por você obedecer, né, a Deus em algumas questões, mandamentos e tudo mais, diante de Deus essa pessoa ela tem mais crédito do que outras, né? Então essa é uma mentalidade religiosa, no sentido, eu mereço porque eu faço isso, isso e isso, então eu mereço mais, né? E o Evangelho, ele não trabalha nessas categorias. A salvação, como nós já lemos na aula passada em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, não vem pelas obras. Eu não posso fazer nada para fazer Deus me amar mais. Eu posso pecar até não querer mais. Eu não posso fazer Deus me amar menos. Então Deus não é alterado, né, pelo que eu faço ou deixo de fazer. Aí alguém pode pensar assim, nossa André, então tipo assim, não precisa fazer nada, vai vivendo uma vida totalmente desregrada? Paulo diz, não é assim. O que Paulo está trabalhando não é uma libertinagem. O que Paulo está trabalhando não é uma questão assim, viva sem lei. O que Paulo está trabalhando é que não caiam no engano, que por observar alguns mandamentos, tentar obedecer algumas regras, isso vai te fazer salvo ou mais favorável diante de Deus. A lógica é o contrário. É o favor de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a ação de Deus em favor do homem que possibilita Deus se relacionar com o homem e abençoar o homem não por causa do homem, é apesar dele. Porque quando a gente lê esse texto aqui, a gente entende, todos estão debaixo de desobediência. Deus nos recebe em Cristo Jesus. Paulo vai trabalhar isso lá mais para frente, tá? A gente vai ler Romanos bastante nessa matéria e a gente vai ver que Paulo ele coloca em Cristo, é por causa de Cristo, né, da sua obra. A natureza de Cristo em nós gerada é que faz com que Deus se relacione conosco. Essa ilusão de que nós temos condição de fazer coisas que façam Deus retribuir e nos abençoar, isso é uma mentalidade religiosa. Porque o Evangelho fala o contrário. Deus nos abençoa por causa da sua graça. E o que é graça? É uma ação de Deus, é um favor que Deus faz de uma forma imerecida. Então eu não mereço. Porque a ideia é, eu posso fazer um monte de coisa. Paulo diz, você quer viver pela lei? Que ele começa a trabalhar já aqui. Você quer viver pela lei, né? Tentando obedecer tudo para ser justificado? Então assim, tudo bem, viva pela lei. Mas se você errou em um ponto, você é culpado de todos. E aí a pergunta é, quem vai dar conta desse negócio? Quem foi capaz de obedecer tudo o que Deus colocou como sendo um padrão da sua santidade? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os profetas. Quem? Ninguém, amados. Não sobrou nenhum. Então é por isso que Paulo diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Todos. Davi, né? Já que tem o Davi aqui, será que Davi foi o cara aqui? Né, Davizão? Será que o homem segundo o coração de Deus foi uma pessoa assim que de fato agradou a Deus e observou todos os seus mandamentos? Não. Se a gente vê a vida do Davi, meu Deus do céu, uma vida de pecado explícito. Se a gente pega Moisés, também desobedeceu a Deus em algumas vezes, até o impediu de entrar na terra prometida. Se a gente pegar Abraão, o pai da fé, ele duvidou em certa ocasião lá, enfim, amados, não sobra nenhum. Esses homens de Deus, todos eles, diante da santidade de Deus, foram pecadores. E todo ser humano é pecador, porque nós estamos falando de um padrão de Deus. Não estamos falando em relação ao outro ser humano. Porque em relação aos outros seres humanos, aí nós temos esse negócio, né? Eu sou menos pecador do que o outro. Aí não vale, né? Porque aí a gente vai pegar uma meia dúzia que é pior do que a gente, para chegar diante de Deus e falar assim, não sou igual fulano, cicrano, beltrano, não faço isso, não faço aquilo. Mas calma aí, o nosso parâmetro não é outro ser humano, né? Nosso parâmetro é a santidade de Deus. E diante da santidade de Deus, amados, aí todos nós somos pecadores, não escapa nenhum sequer. Porque, volto a dizer, não é a prática em si, né? Não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu sou o pecador, é natureza. É por isso que Jesus teve que morrer, ressuscitar para estar, na verdade, aniquilando esse império do diabo
esse império da morte, está aniquilando o poder do pecado em nossas vidas. E aí, como ele ressuscitou, em Cristo nós ressuscitamos também com uma nova natureza, né? E é por isso que existe esse conflito que Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 e o verso 17, ele vai falar, tá? Não vou ler aqui não, mas se vocês quiserem anotar para ler depois, para ver essa referência aqui. Então, Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Eu vou recitar, mas aí depois vocês leem lá com calma. Paulo diz, olha, a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se, né, um ao outro para que não façais o que quereis. Se andar em espírito, vocês não cumprem os desejos ilícitos da carne. Então Paulo vai falar sobre esse conflito das duas naturezas na vida do salvo, na vida daquele que foi já alcançado por Cristo, mas não deixa de ter esse conflito. Então olha só, algo muito profundo, né, que é natureza. Então, na continuação aqui, ó, primeiro, voltando no verso de número 20, por isso, Paulo vai dizer, por isso o quê? Por isso que todos são pecadores, por causa disso, nenhuma carne será justificada. Esse é o termo que eu quero frisar aqui, né? Justificada diante de Deus pelas obras. Então, ninguém será justificado. Então, já para trazer a ideia do termo justificação, entenda que o termo aqui Paulo está usando é o termo forense, um termo de fórum mesmo, né? De tribunal, a pessoa está sendo julgada, ela é réu, está sendo julgada, né? E aí nesse julgamento ela é declarada inocente. Isso chama-se justificação. Ela foi justificada, ela foi inocentada. Então o termo justificado é o que Deus faz com o pecador quando salva. O inocenta, né? O torna justo, o ajusta na natureza de Deus. Aí fala assim, nossa André, mas calma aí, então tipo Deus fez vistas grossas ao pecado? Deus não pune o pecado então? Deus assim disse, não, eu declaro isso aqui é justo e está tudo certo e vamos para frente? Não. Houve um preço a ser pago. Alguém pagou a pena, né? Alguém foi lá, eu contei na aula passada sobre aquela ilustração que tinha um rapaz condenado e o seu irmão gêmeo assumiu o lugar dele e foi sentenciado e foi executado lá, né? E aí depois descobriram, não, quem morreu, a gente matou a pessoa errada. Falaram, mas já foi paga a pena. Então tinha que alguém morrer por aquele delito. Então o inocente morreu no lugar do culpado. E é isso que é o evangelho, amados. Nós culpados, né, fomos declarados justos, não porque Deus decidiu assim, vou justificar, não, porque de fato Deus providenciou o cumprimento, a paga pelo pecado e pela ofensa cometida, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Então a salvação no Evangelho, porque você tem salvação em tudo quanto é religião aí, né? Você tem salvação no budismo, você tem salvação no hinduísmo, você tem salvação no catolicismo, você tem salvação no espiritismo, você tem salvação em tudo quanto é religião. Todas as religiões, sem exceção da história humana, elas trabalham sempre com a questão de mérito, de merecimento, de obra feita, né? Então você pega o catolicismo, você tem os sacramentos, você tem as penitências, você tem a intercessão dos santos, você tem o purgatório. Você pega o espiritismo, por exemplo, você tem as reencarnações, você tem as boas obras. Você pega o hinduísmo, né? E você tem a questão da reencarnação também, e você tem a ideia do Dharma, né? Você alcança o Dharma, o Nirvana, né? Você tem um karma a cumprir. Esse processo é chamado de samsara, né? Onde a pessoa vai reencarnando e vai se aperfeiçoando. Então, cada religião você tem. Eu poderia citar todas elas aqui, cada uma com seus ritos, com seus conceitos, mas sem exceção, todas as religiões do mundo que o ser humano criou até hoje, elas trabalham com a mesma lógica do que o homem ele vai conquistando a sua salvação, pelos méritos, pelas obras e tudo mais. Só o Evangelho trabalha com o conceito de graça, que o homem não pode de fato fazer absolutamente nada para ser salvo, não pode fazer nada para receber as bênçãos de Deus, não pode fazer nada para alcançar o favor de Deus. Então essa ideia, como eu disse, nos crentes de hoje,
Isso ainda não é bem trabalhado, porque eles pensam assim, faz a campanha lá de 7 dias, sobe o monte, desce o vale, faz um voto, né? Dá tal coisa, que isso vai fazer com que Deus abençoe. Não entenderam a lógica do negócio. Então Deus não abençoa porque eu faço isso, isso e aquilo. Deus abençoa porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é generoso. Aí volta sempre a pergunta, né, quando a gente vai trabalhando essas questões. Ah, André, então vamos viver uma vida assim na bagunça, na gandaia, porque de qualquer forma Deus vai abençoar? Não, porque a salvação nos traz uma natureza que nos leva a nos afastar do pecado porque nós amamos a Deus. Porque agora nós queremos adorar e glorificar a Deus. Queremos santificar o nome de Deus em nossa vida. Queremos agora exaltar a Deus na sua natureza. E aí nós não fazemos, nós não pecamos, não vivemos na prática do pecado porque Deus vai nos castigar. É porque nós amamos a Deus. Então eu obedeço a Deus, eu procuro obedecer a Deus porque eu quero glorificar o nome de Deus, porque eu quero adorar a Deus pelo meu bom testemunho e por estar reproduzindo, por assim dizer, o caráter de Cristo em minha vida. É por isso, é por causa disso. Não é por causa de querer bênçãos. Porque as pessoas que fazem algumas coisas porque querem as bênçãos de Deus, eles não entenderam o relacionamento que deve ter com Deus, né? E aí surge essas loucuras de barganha. Eu faço uma coisa, Senhor, se o Senhor me der essa. Senhor, eu obedeço aqui se o Senhor fizer isso para mim, né? Então cria-se essa loucura, essa barganha, essa troca, esse relacionamento de mercado, esse relacionamento de interesse. E aí o Jó, por exemplo, o diabo, né, chegou até Deus e disse para Deus assim, o Senhor compra a adoração desses homens, o Senhor cerca eles de bens, o Senhor dá saúde, dá dinheiro, dá tudo de bom, ele vai adorar o Senhor em vão? Não é em vão, é por causa disso. Aí Deus disse assim, não, tá bom, então tira tudo o que ele tem para você ver, se ele ainda não vai continuar me adorando, porque ele é um homem reto, é justo, ou seja, Jó tinha entendido quem era Deus, e o adorava não por causa das coisas que Deus dava a ele, e sim porque ele amava Deus. E aí o diabo falou, não, ele vai blasfemar na tua cara se você tirar tudo isso aí. Permite que eu tire para você ver? Aí Deus permitiu, o diabo foi lá, tirou a história, nós sabemos, né? E mesmo assim Deus não pecou, Jó não pecou contra Deus, blasfemando diante de Deus, mas reconheceu que Deus dava, Deus tirava, enfim, isso não ia alterar seu relacionamento com Deus. Olha que coisa interessante, amados, que a gente precisa aprender com Jó, que está lá, sei lá, 4.000, 5.000 anos atrás, né? Jó, que é do tempo de Abraão, e nos ensina isso com toda a limitação, e hoje a gente tem um monte de conhecimento, a gente tem o sacrifício de Cristo, a gente tem o Espírito Santo habitando na nossa vida, enfim, tanta história, e mesmo assim a gente parece que ainda não consegue compreender esse relacionamento que nós temos que ter diante de Deus. Nós temos uma crise de fé, como eu disse, nos cristãos, principalmente no Brasil, né, muito contaminado com essa teologia da prosperidade, que o sinal da bênção de Deus é a prosperidade financeira, né, física, social e etc e tal. Não, amados. Nós amamos a Deus. E independente se as coisas positivas acontecem na nossa vida, nós continuamos adorando a Deus, porque nós somos salvos. Nós temos uma nova natureza, né? E eu continuo então adorando a Deus. Mas vamos na continuação aqui do verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei, olha que coisa interessante, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então Paulo vai falando que a justiça de Deus, ou seja, o ato de Deus declarar o ser humano inocente, se manifesta sem as obras da lei. Então não foram os homens que atenderam a demanda, a obediência da lei, que Deus foi lá e justificou eles. Paulo foi dizer, foi sem a prática da lei que Deus vai lá e justifica o homem, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Verso de número 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha como Paulo vai direcionando aqui, como que Deus justificou o homem. Então, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Tá vendo como Paulo continua aqui falando, ó, todos pecaram, sem diferença nenhuma, judeus e gentios foram justificados em Cristo Jesus por meio da fé. A salvação é pela graça, por meio da fé, como nós lemos na aula passada em Efésios 2:8, né? Sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então olha que Paulo vai falando aqui, ó, a graça de Deus alcançou todos, porque todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Vamos na continuação do verso 24 para a gente entender. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, isso aqui é quase uma redundância, né? Porque gratuitamente pela sua graça, né? Graça já é gratuito. Então ele enfatiza aqui, ó, né? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, ó, sempre colocando Jesus. Ao qual Deus propôs, ou seja, Jesus, né? Deus propôs para a propiciação. Essa palavra propiciação, ela é muito importante, amados, para a gente entender. Propiciação quer dizer satisfação, tá? Então Jesus foi colocado como satisfação diante de Deus. Propiciação é uma palavra-chave para a gente entender esse conceito de graça, para entendermos a salvação bíblica, é propiciação. Quando a gente vai lá para 1 João, capítulo de número 2, se não me falha a memória, verso 2, tá? Estou puxando a memória, anotem aí para vocês também conferir. Se quiser conferir agora também rapidinho aí, me ajuda, né? Segunda carta de João, tá? Não é evangelho, primeira carta de João, capítulo 2, me parece que é o verso 2. Se não for o 2, é o 3, né? Que o João vai dizer, olha, filhinhos, não pequem, mas se pecar tem um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo todo. Então deve ser 1 João capítulo 2, verso 2. Se não for 2, é 3, confiram aí, ou confiram depois, né? Mas enfim, a propiciação é o termo que eu quero pegar aqui. Essa palavra propiciação vem lá do Antigo Testamento, é isso, né, irmã Helenúcia? Está confirmando lá, 2 e 2 então, né? 1 João 2 e 2, tá? Essa palavra propiciação vem lá do Antigo Testamento, não sei se vocês lembram, né? A Arca da Aliança, que era aquele objeto que representava a presença de Deus, tinha 2 querubins, né, na tampa, e essa tampa era chamada de propiciatório, né? Era ali no propiciatório que o sangue do sacrifício era derramado, que simbolizava de fato, né, alguém morrendo, o sangue de alguém sendo derramado, para que possibilitasse Deus se encontrar com os homens. Então, para a gente entender esse processo, né, a gente vai lá no Antigo Testamento justamente para entender toda essa questão aqui. Rapaz, o aluno na primeira aula quer entrar com 2 câmeras, não tem jeito, tá vendo? É tanta vontade de... Vai lá, Dani, conectou, tá conectando a outra aí também, mano. Bora lá, meu irmão, bora nós. Aí, ó, coisa boa. Vamos nós aqui. Então, queridos, só pra gente, né, dar uma continuidade aqui. Então, justificação é o termo que eu estou trabalhando, tá? Essa ideia de justificação quer declarar o homem inocente, né, justo. E isso vem por uma ação de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Então é Jesus que é o responsável pela salvação do ser humano. Então nós não fizemos absolutamente nada para ser salvo. Martinho Lutero, se não me falha a memória, é de Martinho Lutero essa frase. Ele diz que a única coisa que nós entramos, né? Nós entramos com o que na salvação? Com os nossos pecados. É a única coisa que a gente contribuiu, quer dizer, não contribuiu, né? Os nossos pecados é o que a gente tinha. Eu falo assim, ó, eu tenho aqui os meus pecados. Era a única coisa, né? Mas Deus, ele é o autor e o consumador da nossa salvação por meio de Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz. Então, voltando aqui no verso de número 25, diz, né, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então, olha que coisa interessante. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Se vocês quiserem anotar para ficar mais didático, então o que é necessário, quais são os elementos da salvação? Graça, fé e o sangue de Jesus. Então aparece aqui no texto, né? Graça,
fé e o sangue, né? Então a graça de Deus é a responsável por estar gerando toda essa salvação. A graça de Deus propiciou a salvação pelo sangue de Jesus derramado. E isso é recebido pelo pecador pela fé. Então, são os 3 elementos aqui, né? A graça de Deus, o sangue de Jesus e a fé, tá? São os 3 elementos que constroem a salvação aí, né? Então, a graça de Deus é a ação de Deus, tá? O sangue de Jesus é o que compra o ser humano, é o que resgata o ser humano, é o que paga a pena, é o sangue de Jesus. E isso é comunicado pela fé, né? Se é pela fé, não são pelas obras, tá? Então, Paulo vai trabalhar isso aí em outra ocasião aqui, a gente vai ver mais para frente. Na continuação do texto, verso 26. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja, olha que coisa interessante, justo e justificador. Então, Deus não foi injusto, não cobrando o pecado do ser humano, né? Deus foi justo em cobrar o pecado do ser humano, mas ele foi justificador. Foi ele que, inclusive, deu o seu filho. Deixa eu contar uma ilustração bem simplesinha, bem rapidinha, para ver se a gente consegue compreender um pouco melhor aqui. Imagine, como eu disse, é um tribunal. Imagine lá que o juiz, né, está julgando um criminoso lá, tal, e aí ele dá uma sentença. A sentença é um valor X lá para pagar o seu delito, a sua transgressão, enfim, o que ele foi acusado e condenado. E aí o réu, né, ele diz assim, mas meritíssimo, eu não tenho condição de pagar isso. Eu não tenho condição de estar quitando, né, esse valor que o senhor que colocou para que eu fosse solto, para que eu tivesse minha liberdade. O juiz, o que ele faz? Tira a sua toga, né? Desce lá do tribunal, tira do seu bolso o dinheiro e paga o valor. Então aquele réu, ele é liberto. Então é mais ou menos isso. Deus, como juiz, deu a sentença do homem culpado, o homem não tinha condição, Deus que proveu o recurso para que o homem fosse salvo e se tornasse livre. Então é isso, amados. Evangelho é isso, é tão simples, né? Que a gente às vezes fala, nossa, mas é só isso? É isso. Essa é a mensagem do Evangelho, não tem outra. Essa é a mensagem da salvação, né? Então vamos lá, na continuação aqui, ó, verso, ainda, né, que eu não acabei o verso 26, então vou voltar para lê-lo completo. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Onde está logo o orgulho, né? A palavra jactância aqui não é das melhores, não ajuda a gente não. Mas não sei na versão de vocês aí como que tá. É por isso, tá vendo, que eu indiquei lá a questão das versões mais contemporâneas, né? Não sei como tá de vocês aí, mas aqui a minha tá jactância. E a gente fala, que palavra é essa? O que significa jactância? Será que é uma doença causada porque comeu jaca podre? Não sei, né? Jactância. Então, jactância é orgulho, tá? Tá bom? Onde está logo o seu orgulho? É excluída, né? Então, o orgulho é excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, o que Paulo está dizendo? Não tem orgulho, o homem não pode se orgulhar da salvação, porque ele não fez nada para merecer. Então, onde está o orgulho? Foi pela obra? Foi pelos feitos? Não. É pela fé que a salvação vem. Ou seja, o orgulho é excluído. Eu não tenho nenhum direito, eu não tenho nenhum merecimento. Então é excluído toda a possibilidade de eu me orgulhar, que eu sou melhor do que os outros. É o que Paulo está concluindo aqui, né? Hoje, muitas vezes, nós como evangélicos, como cristãos, protestantes, a gente pensa que nós somos melhores do que os católicos, do que os espíritas, do que sei lá o quê. Amados, nós não somos melhores do que ninguém. A graça de Deus nos alcançou e nós somos salvos por causa de Deus, tá certo? Apesar de nós, porque se fosse por causa de nós, a gente arruinava
aí a nossa salvação, né, rapidinho. Concluindo aqui no verso 28, né? Aliás, ele mesmo diz, né? Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O que Paulo está dizendo, a circuncisão era aquele pacto, né, que o judeu fazia diante de Deus, que era cortar lá a pelezinha lá do prepúcio, né? Essas horas aqui talvez não permita eu falar o termo que eu queria falar. Corta lá a pelezinha do prepúcio e eles faziam aliança com Deus. Era chamado de circuncisão. Era um pacto, né? Só que isso não era um mérito. O circuncidado, ele não tinha o direito porque fez isso. É a graça de Deus sempre que agiu na vida do homem, para que o homem tivesse um relacionamento com Deus. Enfim, mas o que eu quero destacar aqui é o termo justificado. Vamos pular para o capítulo 4 aqui? Capítulo 4, verso 1 ao 3, 1, 2 e 3, só para completar, ainda em Romanos aqui, capítulo 4, verso 1, 2 e 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, olha só. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele está questionando, se vocês falam que foi pelas obras, então se ele foi pelas obras, né, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então Paulo está falando para os judeus, Abraão, ele não foi justificado, não foi necessitado por causa de alguma obra. Não foi por isso. Na verdade aqui é Deus, né, quem salva Abraão e ele recebeu isso pela fé. Creu Deus em Abraão. Então não foi uma obra, ele só creu. Ele só recebeu pela fé. Alguns perguntam assim, como era a salvação no Antigo Testamento? Né? Como que os antigos eles eram salvos? Se Jesus não tinha morrido ainda, né? Como que era isso? Amados, a salvação, Antigo e Novo Testamento, sempre foi por causa do sangue de Jesus. E alguns podem perguntar, mas se Jesus não tinha derramado seu sangue, como isso é possível? Vamos ler dois textos pelo menos, tá? Pelo menos que eu estou me lembrando agora, 2 ou 3 textos. Um em Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo de número 1. Olha só que coisa interessante. Versículos número 18, 19, 18 e 19, né? 18, 19 e 20, tá? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Olha o que diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Então, olha só, Pedro vai dizer, olha, é outro autor, hein? Pedro vai dizer, o sangue de Jesus foi conhecido em outro tempo, ou seja, na antiguidade. Aí a pergunta é, mas como? Se Jesus morre aqui no Novo Testamento, não no Antigo Testamento, e ele diz, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, né, nesses tempos, nesses últimos tempos, por amor de vocês. Então, olha o que a palavra de Deus declara. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Diante de Deus, o sangue de Jesus, na ótica da Trindade, na ótica de Deus, já tinha sido derramado. Deus, ele salvou o homem a partir da eternidade, né? Entrou no tempo e na história, e isso aconteceu quando Jesus veio. Mas na ótica de Deus, antes que Deus criasse o mundo, antes que Deus dissesse assim, haja luz, ele disse, haja cruz, né? Então, quando Deus cria o homem peca, o sangue de Jesus, na ótica de Deus, já tinha resolvido essa questão do pecado. Porque se o homem peca e o pecado faz separação entre Deus e o homem,
como que Deus continuou se relacionando com esses homens pecadores? Porque eles, na eternidade, já tinham resolvido isso com o sangue de Jesus. Um texto lá de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, olha como confirma e reforça essa ideia. Apocalipse 13 e verso 8, e depois a gente vai para Hebreus. Então, Apocalipse 13, 8, diz assim, ó, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olha como o texto ele vai confirmando que o sangue de Jesus, na perspectiva da eternidade, já tinha sido derramado pelos pecadores. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 13, acho que é o verso 8, se não me falha a memória, tá? Hebreus 13, 8. Olha o que diz o texto aqui. Hebreus 13, versículo... Desculpa, 13 não, 11, amados. 11 e 13, tá? Hebreus, capítulo 11, verso 13. Como os antigos foram salvos. O texto aqui diz, ó, todos estes, referindo-se, né, a alguns heróis da fé que o texto vem falando, Abraão, Isaac, Jacó, Abel, Noé, enfim. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa ou as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-os e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, ó, todos eles morreram na fé, tá? Todos os antigos, eles morreram crendo que o Messias viria, né? Aquele Messias que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, para o casal quando pecaram, né? Que Deus disse, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então lá para o Adão já foi declarado que Deus enviaria alguém, né, para salvar. Jó, lembrando que Jó é lá o contemporâneo de Abraão, está no meiozinho da Bíblia. Jó está colado com o Salmo ali, né, no meio da Bíblia, mas Jó, ele é do tempo de Abraão, tá, que está lá em Gênesis capítulo 12, né, só para a gente entender que às vezes essa organização da Bíblia ela nos engana no sentido que tal personagem está aqui, então ele está nesse tempo histórico. Não, Jó, ele viveu lá no mesmo tempo que Abraão, que está lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Então, Jó, ele já disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Olha que coisa interessante, ó. Desde a antiguidade, eles já esperavam o Messias, aquele que viria para salvá-los. E aqui o texto vai dizer que todos esses homens, eles morrem acreditando nisso. Então eles foram salvos pela fé no Filho de Deus que viria para salvá-los. Percebam que mesmo no Antigo Testamento, a salvação sempre se deu pela graça de Deus por meio da fé, ou seja, da crença na promessa que Deus enviaria o seu Filho, né? Só para a gente entender. Para encerrar aqui o termo, né, justificação, a ideia, eu quero ler com vocês aqui ainda em Romanos, a gente parou no capítulo 4, vamos no capítulo 5, verso 1 e 2, tá? E aqui eu encerro a nossa abordagem sobre justificação. Romanos capítulo 5, verso 1 e 12, né? Diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, então percebam, justificado, a gente já sabe, justificação a gente sabe que é inocentar o culpado. Então, como Deus inocenta o culpado? É pela obra da lei? É pelo feito? É pelo mérito? Não, isso é pela fé, né? Fé no sacrifício de Cristo. E o que faz tudo isso é a graça de Deus. É muito importante a gente entender essa ideia, amados. Tá? Se estiver aí meio difícil, vamos lá devagarzinho para ver se essa ideia vai entrando na nossa cabeça. Então Deus inocenta o ser humano não é porque ele fez alguma coisa, é porque pela fé o ser humano acredita no sacrifício de Jesus. E tudo isso que possibilita é a graça de Deus, é a ação unilateral de Deus. É importante a gente entender isso, é a ação unilateral de Deus. Então o homem não foi salvo porque ele cooperou com Deus, ele foi salvo porque Deus lhe proveu a salvação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam os textos, sempre é apontado para Jesus, né? Verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui eu quero encerrar esse conceito, esse aspecto da justificação, da salvação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, bora lá a gente
ainda reserva aqui uns minutinhos para isso. Ficou alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, agora é a hora. Não vale nota, hein? Pode falar aí à vontade. Vamos lá, amados. Fique à vontade, se não quiser também, tranquilo, né? A gente encerra por aqui, ué. Tá tranquilo, deu pra entender tudo. Deu, Davizão? Primeira aula aí não assustou não, né? Opa! Assustando. Que bom, meu irmão. Vamos lá, então, dar continuidade. Bom, a gente falou hoje sobre justificação. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus